Livro de 1 Samuel, capítulo 7, e o versículo 7. 1 Samuel, amém? Deixa eu dar uma... Aleluia. 1 Samuel, capítulo 7. Esse nome é terrível. Versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração, irmão. Esses irmãos é uma benção. Diz assim: e ouvindo os filisteus que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, subiram os líderes dos filisteus contra Israel. Quando os filhos de Israel ouviram, temeram por causa dos filisteus. E disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então pegou Samuel um cordeiro que ainda não havia sido desmamado e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu. Então Samuel ofereceu o holocausto, e os filisteus chegaram para a guerra contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos repetir essa frase assim tão tremenda no finalzinho aí, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Podeis tomar o seu assento. Para a glória de Deus. Querido, hoje, nessa noite, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós buscamos o entendimento das coisas de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus e dos sonhos de Deus para o povo de Deus. Essa passagem bíblica, talvez sendo lida assim, nós podemos ter entendimento de que havia uma guerra acontecendo ali, mas muito mais do que uma guerra estava acontecendo ali. Nós sabemos que no tempo de Samuel, Deus tinha alertado Eli, que era o sacerdote que tomava conta do templo, que os seus filhos andavam fazendo coisas erradas dentro do templo. E Deus tinha alertado Eli que Deus iria destruir toda a geração de Eli. E a Bíblia vai falar para mim e para você que foi destruído toda a geração de Eli. Aquele dia a Bíblia fala que a arca foi tomada. Israel foi pelejar contra os filisteus e houve uma guerra tão sangrenta, tão tremenda. E eles levaram o símbolo maior deles, que era a arca. Porque eles acharam assim: não vamos levar a arca e nós vamos vencer a guerra. Só que os filisteus tomaram a arca deles. E naquele dia, irmão, houve um massacre tremendo. A família de Eli morreu tudo. Até Eli morreu também. Porque a Bíblia diz que ele estava sentado numa cadeira. Quando ele escuta que a arca foi tomada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A nora dele, que estava grávida, deu a luz fora da hora. A criança morreu e ela também morreu. Então assim, a geração dele foi dissipada. E Israel perdeu uma guerra tremenda. Eles foram verdadeiramente humilhados naquela batalha. Eles foram verdadeiramente humilhados naquela guerra. Aquela guerra foi uma guerra terrível para a vida de Israel. E Israel voltou o quê? Derrotado. E a Bíblia diz que os filisteus levaram a arca com eles. Mas uma coisa é tremenda, irmão. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que quando a arca chega no território dos filisteus, e eles colocam a arca ali diante daquela grande imagem de Dagon, né? Aí colocou a arca lá e falou assim: agora Dagon venceu o Deus de Israel.
A Bíblia diz que quando foi de manhã cedo, quando os filisteus foram lá para adorar Dagon, ele estava dobrado assim, caído de joelho diante da arca. Eles não conseguiam. E Deus feriu os filisteus com tanta enfermidade, com tanto problema, que eles falou: manda embora esse trem, essa arca aí é problema para nós. Ela não vai dar conta dela. Mas, irmão, ela volta para a mão do povo de Israel. Mas o povo de Israel agora está machucado. O povo de Israel está ferido. E eles agora não acreditam mais em Deus. Eles estão com dúvidas sobre Deus. Porque eles acharam o seguinte: se a arca for na nossa frente, nós vamos vencer a guerra. Nada vai acontecer conosco. Mas o que aconteceu foi um massacre. E agora, a arca estava de volta para eles, mas eles não queriam chegar perto da arca, porque eles estavam feridos espiritualmente. A nossa vida também é assim, meu irmão. Às vezes nós somos feridos por uma palavra, ou por uma perseguição de uma pessoa, ou porque alguém que não nos conhece nos julga mal. E às vezes nós sentimos tão abatidos, às vezes diante de uma dificuldade, que eles perguntam: onde está o seu Deus? Por que o seu Deus não te livrou? Por que o seu Deus não fez isso para você? E às vezes, irmão, esse ferimento espiritual faz que eu e você nos abatemos diante de qualquer situação em nossa vida. E não estava sendo diferente aqui. A Bíblia diz que então agora Israel reúne novamente, eles tentam levantar de novo. Mas quando eles ficam sabendo que os filisteus lá iam ao encontro deles novamente, a Bíblia diz que eles falaram: agora nós estamos mortos, nós não vamos vencer essa guerra. Porque quando eu e você está ferido espiritualmente, nós encontramos várias desculpas para não olhar para aquele que tudo pode, para olhar para aquele que tudo faz. Às vezes nós encontramos tanta desculpa para não admitir que estamos com medo e que a nossa fé está abalada. Quando um homem ou uma mulher tem a fé abalada, meu irmão, é muito complicado poder levantar. Por isso que a Bíblia fala para nós: quem se considera de pé, permanece de pé, porque se cair é complicado levantar, porque a fé fica abalada. E quando a fé fica abalada, fica difícil de você poder explicar determinadas coisas. E muitas das vezes as pessoas que vai explicar para essas pessoas que estão com a fé abalada, em vez de ajudá-la, vai tornar abalar muito mais. Porque vai dizer para elas que elas não têm Deus, que Deus não é capaz de mudar a história delas, porque o que elas estão vivendo estão longe do projeto de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel agora está ali chorando, lamentando e dizendo para Samuel: Samuel, ore por nós. Anda, meu filho, clama aí que o negócio vai ficar estreito. O inimigo está subindo, ele vai nos dissipar, ele vai destruir. E eles começam então a ficar ali choramingando com Samuel. Por causa de quê? Porque a fé deles estava abalada. Você já pensou se Samuel olhasse para assim: é por causa do pecado de vocês que nós estamos vivendo isso, é porque vocês não valem nada, é porque vocês não têm coragem. Aqueles homens iam se tornar cada vez mais o quê? Desanimados. É por isso que Jesus, irmão, ele é o Filho de Deus, que veio salvar e veio buscar o que estava perdido. Aleluia. Ele veio curar o que está doente. Isso é muito interessante quando nós paramos para pensar nisso aqui. Jesus veio curar primeiro o nosso interior, para nos levantar, para nos erguer. Ninguém está caído porque quer, ninguém está afundado em situações porque deseja, ninguém é escravo porque desejou ser escravo, é porque determinada situação da vida, aquela pessoa tomou uma decisão errada, e aquela decisão levou aquela pessoa àquela situação. E muitas das vezes dentro daquela situação aquela pessoa não consegue sair, porque a fé se abalou. Por isso que Jesus falou bem claro: eu vim para os doentes e não para os sãos, porque quem é são não precisa de Jesus. Aleluia. Quando você achar que você está bom, que você é o melhor, que a sua santidade está em... então você não precisa mais de Jesus.
quando eu e você reconhecemos que somos dependentes, que nós precisamos da misericórdia dele, então ele vai estar sempre com a mão estendida dizendo: eu estou aqui. O Nazareno, o Senhor do Senhor, está dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu fico lendo essa passagem, irmão, eu fico emocionado de ver o povo de Israel ali olhando, talvez com aquele rostinho todo triste, todo mundo triste, pensando assim: será que vamos voltar a ver a nossa família de novo? Será que nós vamos voltar para casa de novo? Será que nós vamos jantar hoje? E o medo tomando o coração deles, e eles sabendo que o inimigo está subindo. Mas de repente, porque quando o homem ou a mulher de Deus realmente são de Deus, eles têm sabedoria para olhar, para falar e para mostrar o verdadeiro amor de Deus. A Bíblia diz que Samuel pega um cordeiro. Ainda a Bíblia vai dizer para nós que aquele cordeiro não tinha sido desmamado, porque o certo era que o cordeiro fosse desmamado primeiro, para depois ser sacrificado. Mas Samuel falou: peraí, eu preciso erguer a fé desses homens, mostrar para esses homens que o Senhor é com eles, que Deus é na vida deles. Eu preciso mostrar para esses homens que Deus vai lutar com eles e vai dar vitória a eles. Porque às vezes, irmão, eu e você sentimos que não somos mais capazes de buscar a Deus. Às vezes nós fizemos tantas coisas na nossa vida que nós achamos que não somos mais capazes de nos aproximar de Deus. E o diabo enche a nossa cabeça disso, nos afasta de Deus de uma maneira tão grande, que nós nos sentimos tão fracos. Nós nos sentimos insuficiente de olhar para o céu e falar alguma coisa com Deus. Até na pedir oração a alguém, a gente pede oração, abaixa a cabeça assim, com medo do olhar de Deus. Mas a Bíblia fala para mim e para você que Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz para nós que Ele é o Senhor do Senhor. E Samuel pega aquele cordeiro ainda não desmamado, sacrifica ele diante do povo, falando para o povo: olha, entenda uma coisa, só Deus pode nos livrar da mão do inimigo. Aleluia. Eu fico olhando o olhar de cada homem ali, de cada guerreiro ali, fico olhando ali aquele sacrifício. E a Bíblia diz que Deus então responde Samuel. E Samuel então vai e sacrifica todo o cordeiro. E a Bíblia diz para nós uma coisa profunda e tremenda: depois do sacrifício, a Bíblia diz para nós que o inimigo continua o quê? Caminhando ao encontro de Israel. Eu fico percebendo aqueles homens olhando, falam: nós sacrificamos aqui agora. E muitas das vezes acontece isso com aqueles que estão com a fé abalada. Ele começa a vir para a igreja, pastor Fábio, mas eu estou indo na igreja, mas não tem nada mudando. Está a mesma coisa. Está difícil, está ruim. Às vezes, irmão, quando nós estamos com a fé abalada, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus morre, havia 2 discípulos dele que caminhou para Cafarnaum, e eles iam chorando para o caminho afora. Não, mas podia ter matado ele não podia ter morrido. A Bíblia não vai falar o nome desse discípulo, desses 2 discípulos, né? Mas a Bíblia vai dizer para nós que aqueles 2 homens foram chorando para o caminho. Mas ele morreu, nós estamos tinha tanta esperança que ele era o Messias. Coitado, tão bom, né? Multiplicou o pão, nós comeu, mas agora ele está morto. A Bíblia diz que Jesus então começa a caminhar do lado dele. Aí começa a falar para ele: Isaías falou que ele ia sofrer, que ele ia padecer na mão dos gentios, mas que ele ia ressuscitar. E eles iam chorando, reclamando. Mas quando chega lá na casa, né? Aí Jesus começa a falar: vou passar direto. Aí eles falam: não passa direto não, vamos, está tarde, entra aqui, chega aqui, vamos comer um pão. E eles então permitiram que aquele homem partisse o pão. Quando Jesus pega o pão, ele levanta o pão para partir, eles olham e falam assim: é Jesus. Eles falam, a palavra ardia no nosso coração quando ele falava. Quando ele vinha falando conosco das Escrituras, a palavra ardia no nosso coração. Quer dizer para você uma coisa, meu irmão, só que é para estar balada hoje, mas Jesus está do seu lado e dizendo para você: eu estou aqui, não temas, eu estou contigo.
Eu fico olhando aqueles homens, olhando aquela guerra, aqueles filisteus vindo, o inimigo chegando, o inimigo aproximando, mas de repente, eu fico percebendo assim, o céu começa a trovejar. Olha só que coisa tremenda. Começa uma chuva do nada. E não foi assim uma chuvinha qualquer não, irmão, porque aqueles homens filisteus eram acostumados de guerra, eram acostumados de ficar no campo, de dormir no campo, de enfrentar tempestades. Mas aquela tempestade ali era uma tempestade diferente. A Bíblia diz que o Senhor trovejou sobre eles de uma forma, irmão, que eles automaticamente perderam a guerra. Israel só correu atrás deles, porque é assim que Deus vai fazer com o seu inimigo. Ele vai correr e você vai correr atrás deles, aleluias, porque ninguém corre atrás de você a não ser a tua bênção, aleluia, porque a tua bênção corre atrás de você, mas o teu inimigo jamais, amém? Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite. Quem crê nisso, irmão, pode glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você está entendendo, irmão? O seu inimigo, ele vai só ver você indo atrás dele, e foi isso que aconteceu com Israel, né? Correndo atrás dos filisteus e os filisteus na frente. A Bíblia diz que quando chega em determinado lugar, ele é destruído ali. O povo de Deus vence. Então Samuel pega uma pedra, e Samuel coloca uma pedra ali. Ele levanta uma pedra, e levanta bem alta, e vai falar: Ebenezer, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí e diga para ele: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem achou que você ia perder, quem achou que você ia ser derrotado, quem achou que ia ver você jogado no chão, quem achou que você não tinha mais chance, quem achou que as suas lágrimas não iam secar, quem achou que você não era capaz, então eu quero dizer para você que nessa noite, até aqui nos ajudou o Senhor te trouxe até a vitória, aleluia. Jesus é bom, pode aplaudir o Senhor, porque até aqui, irmão, nos ajudou o Senhor. Então o inimigo, ele pode até planejar, ele pode sonhar com a sua derrota, mas ele nunca vai ver ela concretizada, porque o Deus que você serve é capaz de te levantar, até nos momentos mais complicados, mais difíceis. Até aqui. Então ali Samuel estava levantando aquele altar para dizer para o povo de Israel: olha gente, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quer dizer, Deus não nos abandona. Israel estava se sentindo abandonado, estava se sentindo com a fé abalada, estava se sentindo fraco, mas Deus nunca tinha abandonado eles. É eu e você, irmão, que às vezes permitimos que Satanás coloque na nossa cabeça que Deus nos abandonou. Deus nunca vai nos abandonar. Deus vai estar sempre dizendo assim para mim e para você: eu estou aqui, não temas, não temas. A Bíblia tem 365, de versículo dizendo: não temas. Quer dizer, cada dia vai amanhecer e vai dizer assim: não temas, estou contigo, não te assombre, eu sou o teu Deus, aleluias. Deus é com você, ainda que você esteja passando dificuldades, há coisas que acontecem na nossa vida que nós ficamos aterrorizados, perplexos. Às vezes nós falamos assim: mas eu não queria isso. Mas às vezes, irmão, a coisa que acontece, só vamos descobrir lá na frente, que quando Deus fala assim, que olha, a coisa que acontece para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Mas o diabo, ele é terrível. Quando acontece uma coisa ruim na nossa vida, ele fica querendo que nós fiquemos presos lá, para abalar a nossa fé. Mas eu quero dizer para você: não fique olhando para trás, olhe para frente, porque até aqui o Senhor tem te ajudado. Você já atravessou as pedreiras, você já subiu a montanha, agora você está no alto, aleluias. Agora você está respirando o ar puro. Deus está agindo na tua vida, Deus está agindo na sua casa. Fecha os teus olhos um minutinho.
Fala assim: Espírito Santo, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui. Nós às vezes precisamos entender isso, irmão. Você precisa compreender isso, que é Deus que te trouxe até aqui. Você pode ter passado por vales, pode ter passado por tempestades, mas até aqui Deus preservou a sua vida para você estar aqui hoje, para Ele dizer para você: foi eu que te trouxe até aqui. Aleluias. Então se alegre em Deus nessa noite. Eu não sei porque o Espírito Santo me colocou essa palavra no meu coração, mas eu quero dizer para você: se alegra. Eu ia até usar o meu tablet hoje, mas Deus falou: larga, fecha o tablet, meu filho, quero ir aqui hoje, é do outro jeito. Estava até fiz uma mensagem no tablet, né? Eu ganhei o tablet domingo. Falei: vou fazer uma mensagem bonitinha para os irmãos, né? Para o Douglas Coiano ali, né? Eita. Mas até aqui, meu irmão, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus quer falar contigo, dizer para você: até aqui, irmã Tamara, Deus tem te ajudado, e Ele vai continuar ajudando. Amém, igreja? Estou muito feliz, irmão, muito alegre. Quero dizer para os irmãos assim, né, um testemunho bem assim, tremendo, para dizer para os irmãos que até aqui Deus tem nos ajudado, e Ele vai continuar trabalhando. Os irmãos sabem que a gente está fazendo um grande movimento aqui na igreja, né? A gente quer fazer uma revolução aqui, quer trocar piso. Os irmãos é uma benção. Eles falam comigo, eu falo: oh Deus, tem misericórdia do Senhor. Os irmãos, eles são uma benção. E hoje, assim, nós irmãos, eu parado hoje, sentado assim, meditando, né, quando a gente abriu o trabalho aqui na igreja, né, foi com muita dificuldade, muita luta, muita provação. Aqui não era da igreja, isso aqui era alugado, né, aqui era alugado. Depois a igreja veio comprar. E os irmãos sabem que a gente não tem dinheiro nenhum vindo de fora, o dinheiro é só daqui mesmo. E sempre nós lutando, sempre nós buscando em Deus, sempre é uma promessa de Deus. E quando os irmãos esses dias falaram comigo assim: pastor, nós vamos colocar forro nessa igreja, vamos colocar porta de blindex. Eu: amém. Aí o outro irmão: irmão, se colocar a porta de blindex tem que colocar outro piso. Eu falei: misericórdia, vai estar aumentando o negócio. Aí tem que ser porcelanato. Eu falei: aí pronto, eu achei que era um outro piso, né? Eu já pensei qual piso que teria. Não, tem que ser porcelanato. Se não for porcelanato, não vamos colocar não. Aí eu falei: oh meu Deus, só o Senhor. Mas aí olhando essa palavra, irmão, que Deus hoje, né, fez eu largar a mensagem aqui e vir para cá, dizer assim, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deixa eu falar uma coisa para você, uma coisa assim: quando Deus está no negócio na nossa vida, irmão, Deus levanta, irmão, pessoas, e levanta, faz coisas, milagres que nós não entendemos. Deixa eu dizer aqui para a igreja. Então a gente vai colocar o forro aqui para a glória de Deus, né, pela fé. Vai colocar as portas ali pela fé e colocar o piso aqui pela fé. O piso já está comprado, irmão, para a glória de Deus. É porcelanato, nem misericórdia. Então o piso já está comprado. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos: até aqui o Senhor tem nos ajudado, irmão. Até aqui, né? E nós vamos colocar o forro. Agora eu falei assim: agora tem que colocar o forro primeiro que o piso. O piso veio primeiro aqui, ó. Senhor, tem misericórdia. Né? Colocar o piso primeiro, né? Os irmãos conhecem o que é. A pessoa vai com montandame, né? Pedreiro, gesseiro, carpinteiro, não brinca com eles não, são bênção. Né, irmão Douglas? São bênção. Pintor, é bênção, sim ou não? Os irmãos já sabem, não é? Pedreiro, pintor, carpinteiro, gesseiro, aí você entrega para Jesus. Eles são tremendos, já conhece eles. Eles não ligam, não se preocupam não. O pintor ainda dá uma maciada ainda, o pintor ainda vem no finalzinho, que ele sabe que depois ele não pode culpar ninguém, é ele que vai ter que ficar com toda a culpa e vai mais tranquilo. Mas os demais, eles não se preocupam não. Então eu quero dizer para a igreja assim, irmãos, que para a glória de Deus, o piso, né, está comprado para a glória do Senhor Jesus. Só falta a argamassa.
Mas já está bom, o piso já está comprado, né? Porcelanato, né? Bonito, vai ficar bonita a igreja. E em breve a gente vai conseguir colocar esse forro aqui rápido, cara. Agora tem que colocar, nós vamos colocar em nome de Jesus, Deus vai dar graça. E eu digo para os irmãos o seguinte, irmão, tudo isso é um sonho que nasceu no coração de Deus, é a confiança em Deus, é saber que cada dia é um passo, que cada dia Deus vai fazer algo na sua vida. Não adianta nós ficarmos afobados, não adianta nós ficarmos achando assim que, pastor, tem que ser assim, tem que ser, não, irmão, é com calma. A Tamara, não, mas a irmã Tereza está ali, a Tamara nasceu aqui praticamente na igreja, né, era pequenininha, né, e aí com a irmã Vera para as reuniões de oração, a irmã Vera falava assim, cuidado para não tornar nada na casa dos outros, cuidado. Aí a Tamara já ia cabeça para não come nada, não come nada. Aí chegava lá, a irmã Vera entornava as coisas, fazia uma bagunça tremenda, né? Ela coisava as crianças ficavam com medo, né, Tamara?